Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Tárcio Arruda. Alô, pessoal, mais uma vez, obrigado. Muito obrigado pela presença de todos. Mais uma vez, dizia eu, aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais. E pasmem todos, hoje o programa leva o número 2000, está aqui na tela já, aqui desse lado, está aqui, ó, 2489. É programa que não acaba mais. Espetacular. Não se esqueçam que no próximo dia 1º de abril, agora, vindouro, de 2016, bem no dia da mentira, o Show Mais vai completar 12 anos no ar. Extremamente maravilhoso. Muito maravilhoso mesmo, graças à interação dos nossos queridos amigos telespectadores. Jimmy, vamos acelerar. Vamos apenas colocar o nosso portal para que as pessoas possam se comunicar com a produção do Show Mais, www.tvmaisabc.com.br. Peça tema, peça reprise, faça o que você quiser. É um prazer muito grande para a gente ouvir a opinião dos nossos amigos de casa. Vamos perguntando para a parte operacional, tudo rapidinho. A abertura tem que diminuir. Vocês estão a fim de colocar mais esta edição do Show Mais no ar? Sim! Peguei todo mundo desprevenido. Então, atenção, tripulação. Aqui é o comandante Arruda, preparar a aeronave para decolagem imediata. O tema para esta noite, Filhos Rebeldes. Mostra a fúria para eles, Jimmy Cliff, modulando 1000 nos céus do Brasil. E hoje nós estamos com um convidado muito especial para o tema Filhos Rebeldes. Eu convido a família a assistir o programa de hoje, senhores pais, responsáveis, o vovô, a vovó, porque hoje está todo mundo praticamente juntos, né? O biso, a bisa, agora com a longevidade podemos contar com o biso, com a bisa também na formação dos nossos filhos e vice-versa, que eles ouçam bastante os mais velhos. E para tal nós estamos recebendo o psicólogo Robson Soares. Obrigado, Palmas, obrigado. Jimmy. Obrigado. Obrigado pela presença, Robson. Obrigado pelo convite mais uma vez. Né? Imagina, nós é que agradecemos. Filhos rebeldes. Muita gente reclama. De cada 10, quantos vocês acham que sejam ou não rebeldes, mas porém que vêm com este carimbo dos pais ou responsáveis? 10 em cada 10. Né? 10 em cada Os pais 10. de hoje em dia, todos eles reclamam que os filhos não são mais como eram antigamente. Né? Uhum. E eles sempre se comparam eles próprios. Né? Olha, eu na minha época não era tudo desse anjinho, jeito. Né? A gente Ninguém esquece, tinha né? todos tiveram esse processo. O conceito do filho rebelde mudou, é diferente hoje do que era antigamente. A rebeldia é diferente hoje. Então vamos definir algumas características que são importantes. Primeiro, quando hoje em dia o pai e a mãe têm um filho, eles criam um projeto. Ou seja, eu tenho um projeto para isso, para aquilo outro. Espero que meu filho faça isso, faça aquilo outro. Determinados momentos, essa criança ela vai buscar novos caminhos. Estamos falando aí de entre 11 e 12 anos, que nós chamamos na psicologia do luto de pai e mãe. Tá. Então, o que significa isso para a psicologia? Significa que aquela criança de 11, 12 anos começa a observar que o mundo não é só o que o pai e a mãe falam. Perfeito. Tem um mundo além disso. Porque é uma dinâmica, né? O mundo, ele convive com outro mundo, ele não vai conviver o tempo todo só com o pai e com a mãe. Não, muito pelo contrário, né? Então ele vai fugir desse projeto. Fugindo desse projeto é o que nós chamamos de rebeldia. Eu atendi um caso de uma mãe que a mãe falou, olha, minha filha, ela é problemática porque eu já programei a vida toda dela, ela não quer fazer. Ela só vai começar a namorar depois do mestrado. Então ela já programou todo o projeto da filha e quando a filha sai desse caminho,
que acontece? Vira rebeldia. Ela vai ser médica, ela só vai casar aos 32 anos? Vai ser bailarina. Vai ser bailarina. Porque nós estamos na fase de que o pai, justamente, ele quer que os filhos não sofram o que ele sofreu Claro. e que ele viva os sonhos que ele não viveu. É meio óbvio que tenhamos sonhos em relação aos nossos filhos, mas é super, hiper, mega, monster óbvio que eles sigam os caminhos escolhidos por eles próprios. Que é difícil para os pais isso. É difícil. A partir do momento que o pai olha para o filho não segue o que ele gostaria, vira o conceito da rebeldia. E tem aquela história também, né, Robson? Olha, eu vou trazer minha namorada ou meu namorado para vocês conhecerem. Nunca é exatamente aquilo que o pai escolheu ou a mãe escolheu. Não é? É interessante isso. E é muito interessante que normalmente o primeiro namorado, todos que estão assistindo, tiveram essa experiência. O primeiro namorado ou a primeira namorada, ou ele é igual ao pai ou à mãe, ou ele é extremamente o oposto. Tá. Depende do momento da relação que ele está com os pais. Então, às vezes, ele vai buscar um que é totalmente o oposto para justamente contrariar aquilo que foi feito. Né? Por que hoje é tão complicado esse conceito do rebelde, é tão complicado os pais saberem lidar com isso? Porque a partir de hoje os pais trabalham mais. Antigamente você tinha o papel do pai, provedor, e a mãe que trabalhava em casa. Hoje você tem pai e mãe que trabalham fora. Perfeito. Então, ao chegar em casa... Pode ser que tenha uma presença da avó e do avô, conforme eu disse, ou do biso, da bisa. Porque o avô e a avó, hoje em dia, estão trabalhando também, não é? As avós estão enxutérrimas. Elas também têm a vida delas, também, né? Claro. E nenhum deles tem o período de passar, vou passar este momento com meu filho. E às vezes até ele não sabe o que é isso. Né? É muito interessante que nós, desde a infância, nós aprendemos que temos que trabalhar, casar, ganhar dinheiro, comprar uma casa. Mas nós nunca aprendemos o que fazer no tempo livre, o que é brincar. Ninguém nos ensina a brincar, ninguém nos ensina a ter o tempo livre. E o pai, a partir do momento que hoje ele tem uma tecnologia que auxilia ele ter um tempo maior livre, ele não sabe o que fazer com aquilo. Então, ele tenta colocar o filho do jeito que ele gostaria. Que é justamente, o que é um bom filho hoje? Essa é uma pergunta interessante. O que é um bom filho? O bom filho é aquele que fica sentadinho, quietinho? Não necessariamente. Então, o conceito de bom filho mudou muito hoje. E os casais também, o conceito mudou. Eles não têm mais aquela conversa, não tem mais aquele diálogo. Cada um acaba sociedade, fazendo... né? A sociedade aliás, mudou. pensando bem, né? A gente colocou, por exemplo, pai e mãe trabalhando com o filho em casa, que vai e volta para a escola sozinho, por conta, né? Aí no lugar do pai e da mãe, o avô ou a avó, né? Também não, porque o avô e a avó estão trabalhando. Entram as figuras do biso e da bisa. E nem a bisa de hoje é que nem a avó de antigamente. Nem a bisa de hoje fica na cadeira de vai e vem lá, de balanço, fazendo crochêzinho. Nem ela mais. Por que o filho deveria permanecer estático, né, com toda essa evolução? E hoje também você tem uma fonte de informação muito grande. Anteriormente, vamos pegar os anos 80, anos 90, qual era a fonte de informação que as crianças tinham? Ou era o livro, a Barça, a enciclopédia, os pais e os professores. Hoje você tem o Atlas para mapa, lembra? O Atlas, isso. Hoje você tem uma gama de informações muito grande. Então, quando ele vai até o pai, ele já vai com alguma coisa pré-definida, já tem um subsídio maior para conversar sobre algumas coisas. E o pai não está preparado com isso. Os pais hoje não estão preparados para essa situação. Eu ouço muitos pais falarem assim, olha, não vou deixar minha filha ver programa X ou programa Y. Eu não quero que ela veja isso. Ela pode não ver em casa, mas ela tem um Facebook, claro, mas ela aberto, tem uma rede de internet, ela tem amigos laptop, um laptop, claro, que vão trazer essa informação. O que eu sempre falo para os pais? Pais, assistam junto com o que a criança está gostando e converse com ele o que é aquilo para ele. Entender um pouco o lado dele, que a ideia, quando você começa a perder o filho para que ele comece a olhar um outro mundo, como é que você segura? Com regras. E às vezes a sua regra é uma regra totalmente, assim, olha, você não lavar a louça, você não vai dormir, você não vai ter celular. Aliás, toda essa transformação, o Robson, desculpe cortá-lo, eu queria deixar bem claro, da tecnologia, influencia diretamente na criação dos filhos. Aquilo que você disse, filho, papai não quer que você faça isso, mas ele está lá, ligado com a turma, inclusive, né? Conversando, no contato virtual, né? A tecnologia ela não é ruim.
ela é boa, porque ela ajuda o desenvolvimento cerebral, cognitivo. O que não pode acontecer é quando a tecnologia, o mundo virtual, é mais interessante que o mundo real. Uhum. Então, a partir do momento que o filho prefere, ou os pais preferem, deixar o filho assistindo a TV do que ficar com eles, qual é a mensagem que eu estou passando para o meu filho? Que o mundo virtual é melhor do que a minha companhia. E a mãe, eu já ouvi isso, muitas pessoas falando assim, olha, eu não quero ser mãe, eu não nasci para ser mãe, mas eu já tenho meu filho, o que eu posso fazer? Então, às vezes, ela quer conciliar, ela quer viver aquela vida que ela não teve, mas ela tem que entender que o papel dela também é de mãe. Há um ponto a se considerar também, Robson, a questão da segurança, né? Hoje em dia, o pai, a mãe, o biso, o vô, a avó, ninguém dorme enquanto fulano ou fulana não chegarem, ou chegar, cada um deles, né, em separado, de bailes, de encontros, que também eles têm de sair, porque está muita insegurança. É uma coisa fantástica. Não é? A insegurança é muito forte. Por isso que ele prefere que fique em casa no computador. Mas é pensar também, Darcio, que a forma que é vendido a insegurança vem dos pais também. Uhum. Às vezes, ir até a padaria, para um pai ou para uma mãe, ou para uma avó, para um biso, é um drama. Então, é importante que eu sempre faço, e falo sempre isso, da teoria do ônibus e metrô, para você levar a criança para andar de ônibus e metrô. Por quê? Porque lá a criança aprende que ela tem que ficar numa fila, que nem tudo depende dela, nem tudo ali tá para ela, que ela tem que respeitar o próximo. Que tem que comprar passagem, comprar passagem, tem que pegar fila. Então, isso parece bobo, mas isso faz uma diferença para o psicológico da criança. Comprar passagem e perceber que 50 centavos vai fazer uma falta danada, que se faltar, ela não embarca e ninguém vai dar para ela. Com certeza. Porque o que se vende hoje? Qual a mensagem que nós passamos para os filhos? Olha, eu te levo até a escola. Eu te busco até a escola, eu te levo até o amigo. Qual a mensagem que passa? Eu estou sempre, alguém vai me servir. Que é a dificuldade das pessoas, o geração X e o Y, trabalhar numa empresa, porque ele não aceita hierarquia. Porque justamente ele não aceita esse processo. Essa submissão, suposta submissão, né? Então, esse conceito... Pode até citar um filme, tem problema? Pode citar. Você vai citar o filme depois do comercial, então, pode ser? Dá só um insight do filme. O que seria? Sem falar. O Quarto do Jack, que é um filme que até ganhou o Oscar, fala um pouquinho dessa relação mãe e filha, aí, que é interessante. Muito legal, que pode se transpor para pai e filho também. Então, já a gente volta. Gente, esse tema é simplesmente infinito. Desde Adão e Eva, não é? Até hoje não se chegou muito alguma conclusão. A gente conhece regra, né? Os melhores caminhos, né? Ou então aqueles caminhos que não devem ser seguidos, at all, né? Diria Barack Obama, mas é tudo mais ou menos. O que vai muito é da religiosidade também, da parte comportamental dos pais, por isso que família é tudo. Já a gente volta. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Sempre com o apoio da LL Presentes. Hoje é tudo rapidinho. Rua Laura, 740 na Vila Bastos, em Santo André. Eila, uma fachada todinha de vidro temperado. Vamos entrar na loja também rápido. Vejam, senhoras e senhores, artigos de primeiríssima qualidade e toda uma sofisticação que só a LL tem. Ah, Darcy, então tudo muito caro lá pela sofisticação? Não, pelo contrário, tudo muito acessível. Marque com uma amiga, com duas, com três, passe uma manhã, uma tarde, vai lá tomar um cafezinho, um chazinho, conversar com as consultoras da LL. Marque bem o endereço, Rua Laura, 740, Vila Bastos, em Santo André. Pronto. Estamos de volta com o tema Filhos Rebeldes, recebendo o psicólogo Robson Soares, quando ele ia tecer comentários do filme O Quarto de Jack, é isso? Fale um pouco sobre o filme. Esse filme mostra uma mãe e o seu filho que estão presos há 7 anos num local que eles não conseguem sair, eles estão encarcerados, né? Uma pessoa acabou sequestrando a mãe e o filho e acabaram morando... Mãe e filha. O filho nasceu lá dentro, né? O filho é da própria pessoa que sequestrou a moça. E é interessante... Isso aí é meio realidade, não é não? É realidade. É realidade, né?
o que acontece? Eles conseguem fugir, não estou contando o final do filme aqui, porque o filme é mais do que isso, mas eles conseguem fugir dessa situação e a mãe não consegue conviver, ou seja, naquele espaço pequenininho do quarto, ela tinha todo o poder sobre as demandas do filho, a situação que ela gostaria. Ela fugindo dali, ela tem um mundo todo que ela perde o controle, ou seja, o mundo se abre para a criança vê um outro mundo além da mãe. Uhum. E é muito interessante essa relação que nós temos hoje também. É o que pode acontecer com a mente da pessoa, mesmo no mundo convencional. Mesmo convencional. Acontece, você perde o controle, aquele projeto que você tinha, você perde. Então, para a situação em questão, o filho virou rebelde, porque ele fugiu do que ela acreditava. Então, a rebeldia tem muito isso, ele foge do que nós acreditamos. Então, como resolver isso? Como lidar com o filho que é rebelde? O primeiro passo é entender que o filho é o reflexo da família. Isso é muito importante perceber. Se ele está a pergunta que sempre deve ser feita: por que agora? Por que ele está rebelde agora e não antes? Então, é pensar, será que a família não está influenciando isso? Será que a forma que ele está enxergando o casamento... Eu já vi situações em que o filho não aceitava o novo relacionamento da mãe ou do pai e se comportou... São em quase todas as situações. Né? Agora, usa-se muito a seguinte definição: é da idade. É da idade, isso passa. É da idade, isso passa. A idade, ela está no processo do autoconhecimento. Ele vai ter um período que realmente ele vai se autoconhecer. Agora, a forma que ele lida com o mundo, que ele lida com as situações, é da família. A família também tem que entender, porque, por exemplo, eu vejo muito caso, olha, a mãe conheceu um rapaz, já leva para casa para morar, sem preparar o filho. Então, não estou julgando, a ideia não é julgar aqui, mas é sempre, tudo pode desde que seja preparado. Uhum. Porque a criança ela vai reagir de várias formas. Então, essa rebeldia, ela vai de acordo com a forma que nós vendemos alguma situação. Eu vou ter um novo relacionamento. Então, conversa com a criança primeiro, insere ele nesse mundo devagarinho, para depois ele... Que são crianças também que pensam totalmente diferente do que nós pensávamos no passado. Né? São crianças que são mentes mais abertas, né? Nesses correlacionamentos, tanto do pai quanto da mãe. Então é importante o diálogo. O diálogo deve existir. E falar, mas isso é o óbvio. Mas dificilmente o pessoal faz o óbvio. Nós, como todo ser humano, nós temos defesas. Nós sempre fugimos da dor. Queremos sempre o prazer. Então eu prefiro deixar meu filho no videogame, meu filho no computador, para evitar que me dá prazer ele estar lá brincando, do que a dor de eu ter que conversar alguma coisa com ele, algum assunto que mexe ou com sexualidade. Porque o que acontece? Aí o psicólogo acaba virando esse papel. Ou seja, eu atendi uma adolescente que ela vinha para o consultório só para falar de basquete, de esporte, ou seja, Olha, é o momento que ela tinha para conversar sobre alguma coisa. Ô Robson, a mesma fórmula serve tanto para o filho homem quanto para a filha mulher? Sério, o conceito é o mesmo. É lógico que a nossa sociedade, ela privilegia o homem. Ou seja, o homem ele tem algumas características que são mais aceitáveis na sociedade do que a mulher. Mas a regra vale para os dois. A conversa vale para os dois, a relação vale para os dois. A menina você tem um contexto de conversa sobre a primeira menarca, que é a menstruação. Para o homem tem o conceito do preservativo, da gravidez. E conversar abertamente, né? Abertamente, é melhor. A pessoa fala, olha, eu não vou conversar isso com meu filho. Guardem uma coisa, isso vale para nós também. A fantasia é pior do que a conversa. O fantasiar é pior do que a conversa. Em adulto também, se eu falar para o senhor, olha, eu tenho uma coisa para te falar, e não falar, você vai ficar o tempo todo com essa fantasia, gerando várias coisas, e é uma coisa muito simples. A criança precisa... Tá, eu vou ficar viajando aqui. Será que ele quer falar comigo? E aí, quando você vier conversar comigo, já vai fugir, já vai vir estourando, porque já vai estar imaginando várias coisas. Então, a fantasia, pais e mães, é importante. Primeiro, a conversa aberta, entender o que está acontecendo pelo lado dele. Né? E muita gente fala assim, mas meu filho está andando com más companhias. E às vezes a má companhia é o filho. Você tem que se analisar isso também. Perfeito. Ele pensa sempre que é o outro. Às vezes a má companhia é o filho. É como uma corrida de bastão, não é? Aliás, tem choque de gerações, já foi muito estudado. Ele vai existir de qualquer forma, esse choque. Vai existir. Vai existir. E é necessário para o autoconhecimento. Claro, o que tem é de suavizar essa transposição, né?
Porque vai acontecer o choque, porque são personalidades diferentes, mundos diferentes. Vai acontecer para o autoconhecimento. Isso é necessário, é preciso que a pessoa se conheça, que ela, principalmente o adolescente, saber o que quer, até onde ele quer ir, quem é ele, se ele vai mudar o cabelo, se ele não vai, se vai deixar o cabelo. É necessário, todos nós aqui passamos por isso. Porque, olha, a discussão na roupa, a discussão de que carreira vai seguir, a discussão se quer morar no exterior, fazer um curso ou não, namorado ou namorada, então, nem se fala, né? Então, é importante você evitar algumas frases com adolescentes ou com filhos rebeldes. A famosa frase, no meu tempo, esse no meu tempo, pro adolescente não significa nada, porque significa o que para ele? Que você está ignorando toda a evolução que teve da sua época até hoje. É verdade. Então isso para ele é terrível. Outras frases que devem se evitar, fala, olha, se eu fosse você não dá para ser ele. Você tem que analisar o que ele está sentindo naquele momento. E em terceiro momento, fala, olha, se eu tivesse a oportunidade que você tem, eu faria isso. Mas são momentos de vida diferentes, visões de vida diferentes. Pode ser que a mãe queria que a filha fosse bailarina, mas às vezes para ela, ser professora... Às vezes o vovô e a vovó são mais confidentes do que o próprio pai e a própria mãe, né? Porque o vô e a avó já passaram por esse período de colocar em regras, né? Eles são o ouvido agora. Então eles conseguem conversar melhor. Eles veem mais de longe todo esse problema, não no epicentro, né? Porque o papel deles agora não é educar, né? O avô agora é para suprir algumas coisas, mas direcionar, educar, né? É direcionar. Até o biso e a bisa podem entrar na dança também. Pode, porque hoje você tem uma família maior, né? Mais nova, família bem inteira, que pode conversar, que é atualizada, antenada. Agora, quais os passos mais importantes que você indica para os nossos amigos de casa que estão com este problema? Não os problemas convencionais, viu, gente? Que adolescente é adolescente. Normal. Normal. Não dormir muito, essas coisas. Aqueles que estão extrapolando, né? Por exemplo, para chegar meia-noite, chega às 4 da manhã todo dia. Vai ser rebelde assim também lá longe, né? Então, uma frase interessante. Qualquer mudança de comportamento merece uma investigação. Então, nunca fez isso, começou a fazer, peraí, alguma coisa. Por que agora? O que está influenciando esse comportamento? Pegou o carro sem pedir. Pegou o carro sem pedir, nunca fez isso, começou a fazer, mas o que está influenciando? Que sempre é uma forma, essa fase de rebeldia é uma forma de chamar atenção para alguma coisa. É para chegar às 2, 3... Não chegou, nem chegou. Chegou às 10 da manhã, aí também é demais. Então, mas por quê? É analisar sempre o histórico. Nunca fez isso, começou a fazer. Por que agora? O que está influenciando? O que mudou? Porque se ele não quer voltar mais cedo, significa que ele não quer voltar para casa. Ou significa que tem algo em casa que ele não quer mais ver. Normalmente, o olhar assim, quando a pessoa volta a falar aquela história do... Se a vida virtual é melhor que a vida pessoal, é a mesma forma. Se minha vida lá fora é melhor que minha vida aqui dentro, é um caso para se pensar. E tem que procurar um equilíbrio também, né, Robson? Porque aquele que não sai de casa, aquele que não namora, aquele que não vai nem ao shopping, fica lá grudado agora com a internet, que é uma loucura, com o Face, com o Instagram, com tudo isso, parece uma estação orbital o quarto do garoto. Também não é legal assim, né? Os extremos não podem, né? Não pode. Você também não pode ser tanto fechado para a vida, fechado para a sociedade. Também merece uma atenção. Falar, peraí, ele está muito fechado, alguma coisa também tem. Vamos ouvir, entender o lado dele também. Isso que é eu acho que são passos importantes, né, que devem ser dados com muita calma, porque como vai se comunicar com a criança que é o importante. De que forma você vai passar isso para eles? Como você vai dar uma bronca não dando bronca? Como você vai fazer um pedido sem suplicar, por exemplo? Eu sempre passo para os pais o seguinte, de filmes, ele assistiu o filme junto com a criança, com o adolescente, e depois do filme ele comentava, falava, o que você achou daquele personagem, o que você achou daquele... Para gerar um diálogo. Se você não consegue falar diretamente, use personagens. Ah, mas aquele personagem ele fez assim, 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 assim. O que você achou disso? Como acontece isso com você? Acontece aquela situação parecida com você? O que você faria? Então, é uma forma de você usar o diálogo. Porque fala assim, mas eu trabalho o dia inteiro, não vou parar para conversar com meu filho, eu não tenho essa paciência. Então, use outras formas. Use a escrita, use o e-mail, use alguma ferramenta para mandar no celular, mas exista o diálogo.
Aí você fala, mas é difícil? É muito difícil. Não existe regra para ser pai e para ser mãe. Ô Robson, o que nós vamos encontrar no www.terapiadebolso.com.br? Terapia de Bolso é um site diferente, que nós, com vários psicólogos, que nós estamos atendendo via internet. Então, se a pessoa tem interesse de ter um atendimento e não quer se deslocar até o consultório, ela pode, através das ferramentas que tem no site, encontrar o psicólogo que ela precisa e ele é atendido o horário que ela estipular. E ele é atendido online, ou por digitação ou por Skype mesmo. Com o psicólogo mesmo? Com o psicólogo mesmo, né? Então, eu estou atendendo nesse site também, tem outros profissionais, cada um na sua área, e eu estou atendendo na parte de autoestima, motivação, a gente está atendendo nessa... mas não é clicou, falou, clicou, marcou, é isso? Você se cadastra no site, se cadastra, escolhe o profissional que você quer, o dia que você quer, o tema que você quer trabalhar, e aí, naquele dia especificamente, vai ter o contato. Muito interessante. E pode-se começar até um tratamento ou é só um introito? Então, depende da situação. Situações em que envolvem mudança de comportamento é para ser feito online. Algo mais profundo, inicia-se online e depois continua pessoalmente. Beleza. Robson Soares, psicólogo, para o tema Filhos Rebeldes. Obrigado, Robson. Um abraço. Até a próxima. Gente, na sequência, à meia-noite, o programa Clique Noite com Edmir Cleto e o J+, à 00:30. Va bene? Per ora è solo. Una buona sera a tutti. Dormire con Dio. Parliamo domani. Riposare in pace. Ciao, bella. Ci vediamo domani. Tchau. É melhor um filho obediente distante do que um rebelde presente.